do Senhor, queridos, uma boa noite a todos. Graças a Deus por mais esse dia, estamos aí de volta nessa sexta-feira, feriado, 1º de maio. Deus abençoe a todos, possamos estar cada dia mais próximo ao Senhor, sendo aí alimentados, edificados pela palavra de Deus. Estamos contentes porque até aqui nos ajudou o Senhor. Creio que Deus tem também abençoado sua vida, tem guardado sua família, sua integridade física e, acima de tudo, a sua comunhão com Deus, eu creio, tem sido melhorada, né, nesse tempo que a gente tem bastante tempo agora, né, para ler a Bíblia, para orar, para buscar o Senhor, para adorá-lo, né. Eu creio que a gente pode e deve estar usando esse tempo com maior dedicação às coisas espirituais. Deixo aqui a minha felicidade também já avisando, né, aqueles que não sabem, que às terças-feiras e às quintas-feiras, às 19h30, temos também o nosso pastor Paulo Romeiro com as suas lives, né, e também aos domingos, às 10 horas da manhã. Também às quartas-feiras tem o pastor André de Osasco, às 19h30 também. Tem o pastor Everaldo de Pirituba, também no mesmo horário, às quartas-feiras, 19h30. E também aos domingos, né, às 18 horas, tem o pastor André de Osasco, o pastor Everaldo de Pirituba. E, se não me engano, também o pastor Nelson, lá de Mogi das Cruzes. Então você pode estar através do site IC Trindade, né? Você pode estar acessando e vendo a live dos irmãos. Sempre tem uma palavra maravilhosa para a sua vida. Amém, queridos? Esta noite nós queremos estar falando sobre o que é o reino de Deus. Está em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Eu vou estar lendo, é só um versículo. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quero orar rapidamente. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade rica e maravilhosa, pelas vidas, Senhor, que estarão sendo alcançadas por esta palavra. A tua palavra é viva e eficaz. Não é minha, não é de homem, mas é do Senhor. É o teu Espírito que ministra em nossos corações. Que nesta noite vidas sejam alcançadas e abençoadas, renovadas e restauradas pelo poder do teu Espírito Santo. Aquele que está triste, abatido, desanimado, possa, meu Pai, ser visitado pelo teu Espírito mediante a tua palavra poderosa e ser abençoado nesta noite. Esteja conosco, no abrir de nossa boca, que não sejamos nós, mas o teu Espírito a falar através de nós, com a sua graça e bondade, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o texto aqui que lemos, Romanos 14, 17, onde o apóstolo fala: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Pois bem, o contexto aqui estava tendo um problema com os irmãos romanos, né? E a questão aqui, a discussão era sobre alimento, né? Sobre o que pode e o que não pode comer. É uma discussão até aparentemente trivial, mas que tinha muita importância para aqueles que vinham da lei de Moisés. E a lei de Moisés tem várias restrições quanto à alimentação. Então muitos ficaram ainda apegados à lei, mesmo após a conversão a Cristo, ao cristianismo. Então o apóstolo ele se vê aqui na necessidade de escrever aos irmãos, né? Tem vários outros assuntos, obviamente, na carta aos romanos, mas aqui chega o assunto que provavelmente chegou aos ouvidos de Paulo, né? Que estava acontecendo lá em Roma. Então ele escreve, já no versículo 1 do capítulo 14, ele diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Aí o interessante, versículo 14, diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então aqui já entendemos que o apóstolo está desaprovando, reprovando, né, essa conduta dos irmãos de discutir, né, de julgar aquele que não come e aquele que não come desprezar aquele que come determinados alimentos. O apóstolo Paulo diz que
No versículo seguinte, no versículo 14, por exemplo, ele vai dizer: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então veja, a recomendação do apóstolo é que cessem essas discussões inúteis, né? E que os irmãos vivam conforme o amor. Aquele que come todos os alimentos, né? Ele tem a fé mais fortalecida, tem um conhecimento maior, não despreze aquele que tem dúvidas sobre certos alimentos. E aquele que também tem certas restrições, não despreze o outro, dizendo: você é um pecador. Não, Paulo diz aqui: não destruas por causa da tua comida a fé do teu irmão, por quem Cristo morreu. Então, queridos, mas o nosso versículo é o 17, onde ele vai falar o que é o reino de Deus, né? Ele começa dizendo o que não é. Ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. E aí nós temos uma questão interessante, porque também nós vimos que Jesus, ele teve certos embates, digamos assim, com o seu povo, o povo judeu, maiormente os fariseus, né, sobre a questão da comida. Já em Mateus 6:25, ali ele está dando o seu sermão do monte, né, ele vai estar dando a instrução sobre a questão também alimentar, e ele vai falar, né, para que nós não andemos ansiosos pelo que havemos de comer ou pelo que havemos de beber, porque Deus, ele nos alimenta, ele cuida de nós como nosso Pai amoroso que é. Em outra passagem, já em João, no capítulo 6, versículos 26 e 27, que eu vou estar até lendo aqui para você, diz assim a palavra de Deus. João 6, 27. Jesus disse, no 26, Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Aí no 27 ele dá uma advertência, né? Diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então nós vemos que a questão comida, a questão alimento, essas questões não é o reino de Deus. O reino de Deus está muito acima disso. O reino de Deus, alguém pode perguntar, mas o que é o reino de Deus que o apóstolo diz aqui, já que não é comida nem bebida, né? Não são questões terrenas, questões materiais. O reino de Deus, o que é? O reino de Deus, nós entendemos que é muito mais do que conhecemos. Deus não reina só lá no céu, sobre os anjos, né? Numa distância que nós não conseguimos nem imaginar. Deus não reina só na igreja, né? No meio religioso. Na verdade, a Bíblia apresenta Deus reinando sobre tudo e todos. Porque o reino de Deus, né? No reino de Deus está centralizado o quê? O poder de Deus de dominar todas as coisas. Céus, terra, todo o universo, tudo está sob a autoridade, o poder de Deus. E essa questão de poder, né, ela é também muito mal interpretada por nós, humanos, principalmente quando se fala em questão política, né? Então nós, humanos, quando a pessoa está em um cargo que lhe foi conferido, né, seja de que forma for, ele pensa que ele tem o poder. Não, essa pessoa aqui tem o poder, né, de prender, de soltar, de fazer isso, fazer aquilo. Porém, a Bíblia, no capítulo, ou melhor, não é capítulo, né, Salmo 62, versículo 11, diz assim: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Então veja, o poder pertence a Deus. Portanto, só pode reinar quem tem o poder total, irrestrito. E só Deus tem esse poder. O reino de Deus, ele abrange tudo e todos, sejam coisas visíveis, invisíveis, conhecidas ou desconhecidas. Deus reina, não só no céu, não só na questão religiosa, como alguns pensam, né? Não, a questão de Deus é com os religiosos. Não, Deus está no comando de tudo, sobre tudo e todos. Não tem como dissociar Deus, não tem como separar Deus do domínio do universo.
do poder que rege as coisas, seja na vida política, seja na vida religiosa, o poder pertence a Deus. É tão verdade que em Daniel, veja só, talvez você conheça a história de Nabucodonosor, né? Daniel, ele foi chamado por Nabucodonosor para interpretar, né, um sonho que ele teve. E Daniel, nessa interpretação, não vou ler tudo, mas só na questão que ele fala para o rei assim, ó: rei, você será tirado, isso está no capítulo 4 de Daniel, versículo 25. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é Daniel falando para o rei Nabucodonosor, que na época a Babilônia era uma potência mundial. E Daniel estava lá como cativo, né? A Babilônia invadiu Judá, o reino do sul, levou cativo, isso no ano 605, levou cativo os judeus para a Babilônia, e Daniel foi entre eles. Foram 3 levas, Daniel foi na primeira leva, era um garoto e um adolescente ainda, destacou-se muito lá, foi trabalhar no Palácio Real, e lá Deus o usou para interpretar um sonho do rei Nabucodonosor. E ele então diz aqui: até que conheças que o Altíssimo tem poder sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. É interessante porque nós, como eu já disse, nós humanos, né, pensamos que não, se eu tenho um cargo político, um cargo aí, uma empresa, né, eu faço e desfaço porque me foi dado o poder. Poder não se dá, poder se outorga, poder não se divide. Deus pode nos delegar parte do seu poder, porque Deus é soberano, mas Ele trabalha, Ele gosta de trabalhar em conjunto com o homem. Ele chama o homem para uma parceria. Quando Ele fez a terra, plantou um belo jardim no Éden, Ele disse para Adão e Eva: dominem sobre eles. Quer dizer, Deus não tem medo de delegar poder. Ele é o soberano, Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele passou o domínio da terra para Adão, consequentemente para o homem. Mas isso é um poder delegado, o poder pertence a Ele. Como eu já disse, Salmo 62, 11. O poder pertence a Deus. E como ele disse aqui usando Daniel, Ele tem poder sobre o reino dos homens e o dá a quem Ele quer. A quem Ele quer. Daí o capítulo 13 de Romanos, Paulo vai falar também sobre essa questão das autoridades constituídas, que nós devemos respeitá-las. Tem gente que não respeita. Tem gente que fica falando o que bem quer, que dá na cabeça aí. Uma autoridade, irmãos, ela é constituída, não importa, não vou entrar nos detalhes, mas no fim da questão, o poder que foi outorgado àquela pessoa veio de Deus. E quando Deus decidir, Ele afasta, Ele tira. É Ele que coloca e Ele que tira. A Bíblia fala: Deus faz descer a sepultura e faz sair da sepultura. Todo poder pertence a Ele. Jesus falou quando ressuscitou: todo poder ou toda autoridade foi me dada no céu e na terra. E ainda, Daniel vai falar mais aqui ainda. Ele vai dizer aqui no capítulo 5, no versículo 19, ele vai dizer aqui, ó: e por causa da grandeza que Ele deu. O 18, ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que Ele deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Isso aqui é Nabucodonosor. Olha o poder que Deus conferiu a esse rei. Deus conferiu, mas veja, segue a leitura. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo,
tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer constitui sobre eles. Alguma dúvida? Não tem. O que é o reino de Deus? É o domínio universal, geral de Deus. Infelizmente, a sociedade tem partido por um caminho horroroso, que é o caminho da incredulidade, que é o caminho da falta de fé em Deus, de crença em Deus, de respeito para com Deus. Desde as primeiras séries de ensino de escola fundamental, a criança já é ensinado que o homem vem do criacionismo. Charles Darwin veio com essa teoria furada, sem base alguma científica, que são só crenças, isto é, acredita-se que foi assim, não tem nada comprovado cientificamente, todavia, olha a maldade que se faz. Ensina-se nas escolas, desde os primeiros anos até a universidade, que o homem é um produto do evolucionismo. E não é verdade, isso é uma mentira. O homem é produto da criação do Criador, Deus, o Todo-Poderoso, foi quem fez o homem à sua imagem e semelhança. Não, mas isso aí é uma questão de fé, isso é questão religiosa, não mistura as coisas. Ah, mas então pode ensinar uma teoria sem base científica, dizendo que é a verdade, que o homem vem do evolucionismo? Jamais. O homem é feito por Deus, foi feito imagem e semelhança de Deus, Deus o fez, conforme o seu poder e a sua glória. Isso deve ser ensinado nas escolas, que infelizmente não se ensina. Aí cria-se essas mentalidades de achar que o poder está com o homem, está com um grupo político. Meu Deus do céu, o poder pertence a Deus. E vou citar mais uma passagem aqui. Jesus está diante de Pilatos, sendo julgado. Pilatos vira para Jesus e diz assim: você não me responde as coisas que eu te pergunto? Você não sabe que eu tenho poder para te crucificar e poder para te soltar? Sabe o que Jesus responde para Pilatos? Nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Pronto, irmão. Olha a mente de Pilatos, ele achava que ele tinha poder. Ele era governador da Judéia. Quem outorgou-lhe esse poder foi César, o imperador romano. Mas nem o poder não vinha nem de César. O poder vinha de Deus. Jesus deixou isso claro para Pilatos. Nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado. E nós entendemos. E Paulo está tentando passar isso aqui para os irmãos. Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja a ordem. Nós temos que entender. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja, só há paz quando há justiça. Por que o mundo vive esse conflito? Por que nunca há paz quando uma coisa é outra? Porque não há justiça. A injustiça impera. Em todos os atos humanos sempre tem uma injustiça sendo praticada contra alguém. Então não há paz. E em relação o homem e Deus, a mesma coisa. O homem não tinha paz com Deus, assim como muitos não têm, até que Jesus Cristo veio e nos outorgou esta paz mediante a sua morte sacrificial, a sua morte vicária, substitutiva, lá na cruz do Calvário. A partir de aí, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, confessa e abandona, ele agora passa a ter paz com Deus. Isso é o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, para que tenhamos paz com Deus, nós temos que ser justificados, isto é, passar pela justiça divina, que foi executada por Cristo lá no Calvário. Porque lá na cruz, Jesus estava sendo ali tanto justo quanto justificador. Ele estava sendo justo, ou melhor, Deus estava sendo justo em aplicar a pena em Jesus, porque a justiça divina exigia o pagamento da transgressão da humanidade, porque todos pecaram. Deus estava sendo justo, porque Deus não pode passar por cima da sua justiça. Então ele teve que ser justo, isto é, cobrar. A cobrança ali, a exigência era a morte de Cristo, o Filho de Deus inocente e perfeito. Deus está sendo justo. Mas ele está sendo ao mesmo tempo justificador daqueles que crerem em Cristo. A partir de aí, a justiça vem até nós, mediante o sacrifício de Cristo, e então nós temos paz com Deus.
Então a paz só existe quando há justiça. Por que as nações vivem em guerra? Porque alguém pratica uma injustiça contra o outro. Um rei, um governo, um presidente de uma nação quer invadir a outra. É injusto. Ele vai lá tirar a riqueza do outro, roubar, tomar à força. Aí surge a guerra. Ao longo das eras nós temos passado por isso. Muito bem. Temos a justiça na esfera humana, não vou deter aí, né? Mas na visão humana, a justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social, em que há um equilíbrio que por si só deve ser razoável e imparcial, e entre os interesses, interesses de riquezas e oportunidades, entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social. Isso é a justiça humana, rapidamente falando, né? Mas a justiça divina, o que é? A justiça divina é uma ideia central na Bíblia, tanto na Bíblia hebraica, a Bíblia, né, dos cristãos. O conceito de justiça de Deus não consiste em que ele deva algo ao ser humano, mas naquilo que ele deve-se a si mesmo, em vista do bem que quer para o ser humano. Então Deus não deve nada para o homem. Deus aplica a sua justiça sobre o homem por sua misericórdia, por amor a si próprio. Porque o homem não tem nada a oferecer para Deus que o justifique, somente em Cristo. A justiça de Deus caminha de mãos dadas com a sua misericórdia. A compaixão de Deus é a disposição graciosa que ele manifestou de se compadecer da condição humana desde a criação até o final dos tempos. Nesta oferta amorosa, ele considera o nosso estado miserável e oferece perdão total ao pecador arrependido, quando este crê na sua bondade e aceita o seu favor. Aí está. A justiça de Deus é sobre todos, é para todos. Mas todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, confessa a Jesus e abandona. Não é falar, também sou filho de Deus, então também estou nessa. Jesus morreu por mim também lá no Calvário. Morreu. Desde que você também, em contrapartida, se arrependa dos seus pecados, confesse ao Senhor e abandona. Deus ama o pecador, mas não a vida de pecado do pecador. A vida tem que ser mudada. Vinde a mim, todos cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Nova vida passa a partir do encontro que o homem tem com Cristo, e então a justiça de Deus vem sobre sua vida. Pelo seu amor e bondade, Jesus Cristo assumiu nosso lugar e sofreu a punição pelas nossas injustiças, pelos nossos pecados. Através da fé, fomos substituídos graciosamente por Jesus lá no Calvário. Isaías 53:5 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja o Senhor. Romanos também 3:21-23, Paulo vai dizer: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então a justiça se manifesta em Cristo Jesus. Tito também, Paulo vai falar no capítulo 2, versículo 11, né? Porque a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, né? Então aqui a justiça se manifesta independente da lei, independente de vida religiosa, independente de prática religiosa, de obras de caridade. Seja o que for que eu fizer, nada me justifica diante de Deus. Somente obtenho a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Ele é o justo justificador de todos que nele creem. Jesus cumpriu toda a justiça, foi justo e misericordioso em toda a sua vida e ministério aqui na terra, sem nunca ter pecado. Hebreus 4:15 fala isso. Quando o homem crê em Jesus, é justificado pela fé. Porém, quando descumpre a sua vontade e rejeita a Deus, age como um injusto. Romanos 5:9 diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Após a justificação vem a paz com Deus. É o que o apóstolo diz aqui: o reino de Deus é justiça e paz. Após a justificação vem a paz com Deus. Vimos, portanto, que só pode haver paz com Deus após a justificação em Cristo. Mas o que é paz com Deus? Paz com Deus não é meramente um sentimento subjetivo, como paz de espírito, por exemplo, mas, sobretudo, uma posição objetiva. É a paz posicional. O que é isso?
É um novo relacionamento com Deus. Antes éramos inimigos, mas agora nós somos amigos. Jesus diz: tenho-vos chamado amigos. Somos amigos de Deus. Por quê? Por conta da justificação. E agora nós estamos numa posição de paz. Isto é, sem guerra. Paz é ausência de guerra. Aquele conflito que a humanidade vive com Deus por conta dos seus pecados, que formam uma barreira, uma muralha intransponível entre eles e Deus, foi derrubado na cruz do Calvário. Nós agora temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, mediante a fé. Romanos 5,10 diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. A mensagem da reconciliação. Cristo veio reconciliar o homem com Deus. E para isso, só tinha a cruz para fazer esse caminho. No Salmo 85,10 diz assim: o amor e a fidelidade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Isso se deu lá na cruz do Calvário. A justiça e a paz se encontraram lá, quando Deus foi justo e justificador de todos que creem em Jesus. No sacrifício de Cristo, a justiça foi satisfeita e o resultado foi a paz. O homem agora pode sim ter paz com Deus. E essa paz traz-nos o quê? A comunhão, o relacionamento bom para com Deus. O homem que outrora não tinha liberdade para entrar no santuário de Deus. Olha o que Jesus conseguiu para nós através do seu sacrifício. Hebreus 10,19, o escritor diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou lá no Calvário. Jesus abriu-nos um novo e vivo caminho, que nós podemos agora ousadamente, porque é uma ousadia. Um pecador entrar na presença do Deus Santo é muita ousadia. Que no Velho Testamento essa ousadia seria punida com morte. Deus deixou claro para Moisés: avisa para o povo, avisa para os sacerdotes, até para o sumo sacerdote, no caso ali era Arão ainda. Não entre na minha presença, Arão, a todo momento não. No meu santuário, Arão vai entrar uma vez ao ano, mesmo assim depois de cumprir todo um ritual, prestar sacrifício por seus próprios pecados e pelos pecados da nação. Só então estará autorizado a entrar no santuário. Hoje, a partir de Cristo, diz aqui o escritor, que nós temos ousadia para entrar no santuário, meus amados. Olha o privilégio, olha a graça, olha a bondade, olha a misericórdia de Deus através de Cristo. Cristo abriu-nos um novo e vivo caminho, que nos dá acesso livre e irrestrito à presença do Todo-Poderoso. Agora, o lamentável é que muitos cristãos não aproveitam isso. Com essa liberdade, com essa ousadia que Cristo nos outorga para entrarmos na presença do Todo-Poderoso, a qualquer momento, em qualquer circunstância. Não há nenhuma exigência de sacrifício, porque este já foi prestado e é perfeito e não precisa ser repetido, é o de Cristo. Estando em Cristo, nós temos plena liberdade, podemos ser ousados para entrar na presença do Senhor, no seu santuário, e sermos agraciados, e sermos abençoados, e sermos renovados e restaurados. Deixo aqui para você o meu conselho: se não está fazendo, faça o mais breve possível. Entra no santuário de Deus. Que até o salmista Asaf estava perturbado em ver a prosperidade do ímpio. Ele diz que tudo isso quase que fez com que ele desviasse. Mas até que ele entrou no santuário de Deus. Quando nós entramos no santuário de Deus, a nossa visão agora é ampliada, a nossa alma se acalma, o nosso coração é fortalecido diante de toda essa agitação que estamos vivendo, essa pandemia, essa perturbação toda, um fala uma coisa, outro fala outra. Quando nós entramos no santuário do Senhor, nossa alma se acalma. Nós sabemos que Deus, Ele está no controle de tudo, porque o reino é dele. Seja no céu, na terra, no universo, no mar, enfim, na política, em qualquer lugar, o reino, o poder pertence a Deus. Então nós descansamos. Não fique perturbado.
com a sua alma angustiada, que será de mim? E se esse vírus me pegar? E se eu morrer? Meu amado, o reino pertence a Deus, o poder pertence a Deus. Fique em paz, descanse no Senhor, porque Ele está com você. E se Ele permitir que esse vírus te pegue, te ceife a tua vida, ou de algum familiar teu, fica em paz também, porque Paulo diz, melhor estar com o Senhor do que estar aqui, nessa terra. Para ele, Paulo considerava até lucro. Falou, para mim, morrer é ganho, é lucro. Eu vou estar lucrando, porque quem morre em Cristo, meu amado, não corre mais risco nenhum. Porque enquanto estamos nessa vida, nós, ainda corremos certos riscos aí, porque o homem é atribulado. Mas quando nós partimos dessa vida e descansamos nos braços do Senhor e vamos ao paraíso, acabou, meu irmão. Ali está selada a nossa eternidade com Deus para sempre. Então, morte para nós cristãos não é esse terror que nem é para o mundo. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, não quero que sejais ignorantes, como os demais que não têm esperança, acerca dos que dormem, quer dizer, dos que já morreram. Paulo nos exorta fortemente lá em 1 Tessalonicenses 4:13. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e Deus o ressuscitou, assim também os que em Cristo morrerem, Deus os tornará a trazer a vida. Então não precisa ficar angustiado, quase aí descabelando, entrando em depressão, entrando em parafuso. Já pensou se eu pego esse vírus, ou se esse vírus me pega, e eu morro? Meu irmão, morrer é para quem não tem fé e esperança em Deus. Crente não morre, crente é promovido, crente é transportado para a glória eterna. Eu não sei a fé de muitos crentes hoje, pregam tanto que amam Jesus, que gostariam de ver Jesus, abraçar Jesus e aquela loucura toda, mas quando fala, se você pode morrer, não, misericórdia, Deus me proteja, a praga nenhuma vai chegar me atendo. Meu irmão, que fé é essa aí? Porque se eu creio, eu prego, eu leio na palavra que o cristão passa da morte para a vida em Cristo, porque ele, o próprio Cristo disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, eu sou a ressurreição e a vida. Se eu creio nisso, por que eu vou ficar perturbado, assombrado com morte? Não significa que a gente vai sair por aí buscando suicídio, não, lógico não. Mas fique em paz, descansa no Senhor. Isso aí é falta de entrar no santuário de Deus. Entre lá, seja ousado diante do Senhor, não ser mal educado, não ser grosseiro. Entra com todo respeito e reverência, mas com ousadia, crendo, o Senhor me aceita como sou, Ele quer me ajudar, Ele quer me perdoar, Ele quer me purificar, porque isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é essas questiúnculas, como estavam lá os romanos, brigando, você come ou não come, aquilo lá. Irmão, questão de comida, inclusive Jesus falou sobre isso. O que faz mal para o homem não é o que entra por sua boca, e sim o que sai da sua boca. Porque o alimento que nós comemos entra no nosso estômago, depois é lançado fora. Agora, o que sai da nossa boca, as nossas palavras, vem do nosso coração, e é no coração que são produzidos maus pensamentos, adultério, ódio, rancor, malícia, todo tipo de miséria é produzido no nosso coração. E isso, disse Jesus, contamina o homem. Comer sem lavar as mãos, que nem estava lá aquela briga toda, o lavar as mãos lá, não era falta de higiene, mas o lavar cerimonial, que os fariseus estavam criticando os discípulos de Jesus, que comiam sem lavar as mãos cerimonialmente, várias vezes, Jesus diz que faz mal para o homem. Não é o que entra pela sua boca, e sim o que sai. Porque o que sai vem do coração. E é no coração que a coisa complica. É lá que está a fábrica de pensamentos horrorosos. E um pensamento repetido no nosso coração, ele se torna em atos, em prática. Tiramos do pensamento e passamos para a prática. Por isso temos que ter pensamentos bons. Paulo diz, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Vamos pensar em coisas boas. Vamos parar de ficar só vendo notícias ruins no meio de comunicação, nas redes sociais, brigando, irmão brigando com outro, citando até a Bíblia, desonrando Deus, blasfemando até. Porque não pense, meu amado, que o nome de Deus pode ser tomado assim a qualquer maneira, porque existe um mandamento, não só lá no Êxodo, no capítulo 20, como em toda a Bíblia, sobre a questão do nome de Deus. Deus leva isso tão a sério, que a Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Ele não terá por inocente aquele que assim o fizer.
Tem crente aí, tudo, coloca Deus no meio, faz aquela salada, pega um versículo, arranca do contexto, inventa um pretexto, faz aquela salada toda com o nome de Deus. Não, irmão, deixa Deus fora disso. Nesse momento, Deus tem que estar fora disso. Essas briguinhas, essas bate-boca, essas coisas, essas preferências que você tem, guarde para si. Para com isso. Paulo diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça àqueles que te ouvirem. Nós temos que transmitir palavras boas, não palavras amarguradas, azedas, ofensivas, maldosas, maliciosas, de duplo sentido. Joga isso nas redes, transvoa o mundo. Para que isso? A sua boca, querido, tem que pronunciar palavras boas. Tiago fala sobre isso. Tiago fala, meus irmãos, não é normal, não é comum, não é natural que de uma mesma fonte proceda água doce e água salgada. Assim também a nossa boca não pode produzir bênçãos e logo a seguir maldição. Nós não podemos bendizer a Deus o Pai e com essa mesma língua amaldiçoar o nosso irmão feito à semelhança de Deus. Tiago diz, não convém que isso aconteça. Isso é para o impuro, isso é para o mundano. Mas para nós que somos filhos de Deus, temos que vigiar a nossa boca. Cuidado. Porque Jesus disse, toda palavra frívola que o homem disser na terra, ele há de dar conta no dia do juízo. Tudo que nós dissemos aqui, vamos ter que dar conta. Então, querido irmão, eu rogo a você que anda aí nas redes sociais, cuidado com o que você fala. Cuidado com as suas palavras. A sua boca foi consagrada para glorificar, para transmitir palavras boas àqueles que te ouvem. Toma cuidado. Fale a palavra de Deus, já está de bom tamanho. Semeia a paz, não é? Porque o reino de Deus é isso, é justiça, paz e por último, alegria no Espírito Santo. Como se fosse pouco sermos justificados, temos paz com Deus, o apóstolo conclui dizendo, não, mas o reino de Deus tem mais ainda, ele tem alegria no Espírito Santo. Uma vez justificado em Cristo Jesus, temos paz com Deus, a paz posicional, não só a paz de espírito, mas a paz em termos de posição, que não estamos mais em guerra com Deus, somos agora amigos de Deus, somos filhos de Deus, amamos a Deus, temos relacionamento, comunhão, podemos entrar na presença de Deus porque temos paz com Ele em Cristo. Paulo acrescenta dizendo, mas tem mais, tem alegria no Espírito Santo. Olha que lindo, irmãos. E essa alegria, você lembra do Gálatas 5:22, como diz, quando diz, mas o fruto do Espírito é amor, paz. Olha, isso é fruto do Espírito, é resultado da morada do Espírito Santo em nós. Ele produz isso em nós. Não é produto nosso, não é invenção nossa, não é nosso sacrifício, é o trabalhar do Espírito Santo em nós, produzindo paz, produzindo alegria. Nós temos agora alegria no nosso coração. Então o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, né? E aí vai longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio, né? Tudo isso provém do Senhor. João 15:11, o Senhor Jesus diz o seguinte, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Olha que lindo. Alguém já perguntou, a Bíblia não dá muitos detalhes se Jesus era alegre, né? Jesus era alegre? Será que ele era uma pessoa alegre? Está aqui o texto. Jesus disse, eu tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós. Então é óbvio que Jesus era alegre. Porque o Espírito Santo era abundante na vida de Jesus. E o resultado, o fruto da presença do Espírito Santo no homem é produzir alegria. Não uma alegria mundana, não uma alegria que depende de circunstâncias, não uma alegria quando a nossa carne está tendo vazão para praticar pecados. O povo do mundo anda à procura da alegria, mas não encontram. Alguém diz, não, a alegria está no carnaval, e vão para o carnaval, se matam lá. Não, a alegria está em beber, vão beber. Para ter o quê? Alegria. Não, a alegria está nas drogas, a alegria está... Não, queridos, a alegria está em ser habitado pelo Espírito Santo, é pertencer ao reino. Quando você pertence a este reino de Deus, que não é comida nem bebida, quer dizer, não são coisas dessa vida, coisas materiais, coisas fluídas, coisas passageiras, o reino de Deus é eterno. Quando você faz parte disso, a alegria do Espírito Santo, ela é completa na sua vida. Portanto, concluindo aqui, sabemos que a implantação desse reino na terra está para acontecer a qualquer momento. Eu quero chamar sua atenção, querido. Sendo você cristão ou não cristão, a qualquer momento, e está muito breve de acontecer.
vai ter um abalo mundial. Não só na terra, o universo será abalado. As potências do céu, disse Jesus, serão abaladas. Os astros, as estrelas, o cosmos em si. Porque o Criador, o Todo-Poderoso, ele virá à terra. Ele virá a essa terra. A Bíblia diz que Jesus tocará essa terra com seus próprios pés. Ele já fez isso quando veio há 2000 anos atrás, mas ali ele veio em humilhação. Agora ele virá em glória. Ele veio, nasceu humilde, pobrezinho, sofreu, judiaram dele, bateram nele, injustiçaram, acusaram, fizeram tudo, até matá-lo. Mas ele ressuscitou. E ele prometeu para os discípulos: eu vou, mas eu virei para vós, para vos levar, para estarem comigo para sempre. Jesus voltará. Eu quero deixar isso muito claro para você. Se você ainda não tem essa convicção, essa expectativa, essa esperança gloriosa, está para acontecer a qualquer momento. Jesus voltará para a terra para buscar os seus, para buscar aqueles que fazem parte do seu reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Isso vai acontecer em breve. Isso vai ser um abalo, isso vai ser algo assim extraordinário. Eu não estou inventando não, vou ler para você. Está aqui na Bíblia, capítulo 21 de Apocalipse. Se você está com a sua Bíblia aí me acompanhando, olha só o que diz a Bíblia. 21 de Apocalipse, diz aqui: o novo céu e a nova terra. Vou ler rapidamente. João dizendo, ele está lá na ilha de Pátmos, tem essa visão do Apocalipse escreve, né? E aqui está, no 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Quer dizer, uma esposa no dia do casamento, toda enfeitada, a noiva, né? Essa nova cidade gloriosa descendo do céu para a terra. E João continuou dizendo: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Olha, irmãos, que coisa magnífica. Isso aqui é o ápice, isso aqui é o cumprimento do reino de Deus, agora sendo trazido até nós. O tabernáculo de Deus, a morada de Deus será com os homens. Esse é o projeto de Deus desde lá do Éden. Quando Deus fez o homem e o colocou num jardim maravilhoso que o próprio Deus plantou, não foi o homem que plantou. Deus plantou especialmente para o casal, Adão e Eva. Diz a Bíblia que todo dia, sem faltar, à tardinha, Deus vinha até a terra pessoalmente, conversar com Adão. Ter aquele momento de bate-papo com Adão. Era coisa perfeita, era o ambiente perfeito. Jardim do Éden, jardim de delícia, jardim de prazer, de aconchego, de glória, de alegria, de paz. Ali estava o projeto original de Deus para o homem. É isso que Deus quer para o homem. Comunhão entre ele e Deus, paz, felicidade, sem morte, sem lágrimas, sem choro, sem sofrimento. Tudo isso, irmão, esse sofrimento, essas lágrimas, essas mortes, tudo é resultado da desobediência do homem desde então. Isso produz mortes, produz tribulação, mas Deus não quer isso. E em breve, como eu disse, muito breve, Ele estará vindo trazer-nos esse novo céu, essa nova terra, onde habitará a justiça. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E então nesse reino haverá justiça plena. Então o governante mundial não será o anticristo.
O anticristo está projetando, vocês sabem que ele está projetando, né? Através do PCC chinês, que é o Partido Comunista Chinês, a China pretende ser o governo único mundial. Ela está lutando por isso e para isso eles têm projetos para isso. Inclusive o Brasil está de olho no Brasil. Então esse povinho que anda aí lá beijando o PCC chinês, não é o PCC de São Paulo, né? Lá não é o primeiro comando da capital, lá é Partido Comunista Chinês. O projeto deles é dominar o mundo. E estão trabalhando por isso. E eles trabalham com um projeto a longo prazo. Mas não serão eles que vão dominar o mundo. O anticristo vai dominar por um curto período aí de 7 anos. Talvez 3 anos e meio, se for o caso, dividido aí a semana de anos. Assim cremos. Mas quem vai governar isso aqui eternamente, de geração a geração, é Cristo, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, e vai reinar sobre toda a terra. E diz que a Bíblia diz que a paz cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Ele regerá as nações com vara de ferro. Ele diz, quem vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Quem vencer, eu lhe darei poder sobre as nações, e ele a regerá com vara de ferro. Isso é promessa no Apocalipse, nas cartas às igrejas. Está dito isso. Ao vencedor será concedido reinar sobre a terra. Então, meu amado, reino de Deus, o que é reino de Deus? É o poder, onde está o centro do poder. Onde Deus domina todas as coisas pelo poder pleno, total. O poder de Deus não falha e nem falta em nada, ele é pleno. E ele delega isso a homens aqui na terra. Então não pense como Pilatos, né? Eu tenho poder para te crucificar e soltar. Jesus disse, não, você está enganado, senhor Pilatos. O poder que o senhor tem, ele foi conferido, outorgado pelo meu Pai, vem de cima. Amém, amado? Que Deus te abençoe, que nós possamos estar nesse reino de Deus, né? Com o nosso coração quebrantado, que diz a Bíblia que é o sacrifício que agrada a Deus, é um coração quebrantado, um espírito contrito, a isso Deus não despreza, né? Nós possamos honrar a Deus com sacrifícios agradáveis a Deus, que é o fruto dos nossos lábios, que professa o seu nome, não é? Que nós possamos viver em paz. Os irmãos lá de Roma estavam em atrito. Paulo diz, não, irmão, não destrua a obra que Cristo morreu por conta da sua alimentação. Por conta disso você vai destruir o irmão, a fé do irmão. Não faça isso. E tu também, porque julgas o servo alheio, para o seu Senhor está de pé ou cai, mas poderoso é Deus para o levantar. Então amemos uns aos outros, queridos. Deixemos que a paz encha o nosso ser, mediante a justiça de Cristo, e tenhamos alegria no Espírito Santo e alegria entre os irmãos, que haja paz e haja união entre nós. Amém? Deus te abençoe. Quero orar por você e já dizendo que até a próxima sexta-feira, se o Senhor assim conceder, estaremos aí de volta com outro momento da palavra do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor por esse momento. Louvamos o teu nome, Senhor, por sua palavra viva e eficaz. Esta palavra que pode mudar vida, esta palavra que é o Evangelho, as boas notícias, as boas novas de salvação. Este Evangelho, Senhor, que é o poder de Deus para todo que crê, possa, Senhor, alcançar vidas, alcançar o nosso mais íntimo ser, o nosso coração, a nossa alma, seja tocada, Senhor, pelo teu Evangelho, pela tua palavra poderosa, que sejamos renovados e restaurados pelo teu Espírito, possamos também ser visitados e curados o nosso corpo físico, se tem alguém doente, alguém afetado por esse vírus, que seja repreendida essa enfermidade em nome de Jesus, que haja paz, que haja alegria do Espírito Santo e que a justiça de Cristo nos vista, nos renove a cada manhã de nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus.